Conselho aos pais para pastorear seus filhos. Richard Baxter. Deveres especiais dos filhos para com os pais. 12º conselho. Imite a seus pais em tudo o que é bom, tanto enquanto estão vivos como quando já estiverem mortos. Se amam a Deus, a sua palavra e sua obra, aqueles que o temem, que o exemplo deles o desafie e deixe que o amor que sente por eles o envolva nessa imitação. Um filho mau de pais piedosos é uma das criaturas mais miseráveis do mundo. Com que horror vejo essa pessoa! Como está perto do inferno um infeliz desses! Quando o pai ou mãe são eminentes pela piedade e o instruíram diariamente nos assuntos de sua salvação, oraram com você, advertiram-no, oraram por você, e depois de tudo isso, o filho prova ser cobiçoso, beberrão, devasso, profano, inimigo dos servos de Deus, aquele que zomba ou negligencia o caminho de seus pais religiosos. Só olhar de frente tão infeliz faria a pessoa tremer. Embora haja alguma esperança para ele, é tão pequena que ele está quase desesperado. Quando os filhos ficam com o coração endurecido por excelentes meios e a luz o cegou, seu conhecimento dos caminhos de Deus só voltou seu coração mais contra esses caminhos. Que meio sobrou para pessoas que resistem tanto à graça de Deus como estas? O mais provável é que recebam algum julgamento terrível. Ai, que dia triste será para eles, quando todas as orações, lágrimas, ensinos e bons exemplos de seus pais religiosos testemunharem contra eles. Como ficarão confusos diante do Senhor. E que triste pensamento é para o coração de pais santos e diligentes achar que todas suas orações e cuidados testemunharão contra seus filhos, aos quais falta a graça, e os afundarão ainda mais no inferno. E, contudo, para a tristeza geral, quantos espetáculos desses estão bem aí diante de nossos olhos? O quanto sofre a Igreja de Deus pela malícia e maldade dos filhos desses pais, que ensinaram o melhor e caminharam diante deles em uma vida santa, exemplar. Mas seus pais são ignorantes, supersticiosos, idólatras ou profanos. Seus filhos têm a coragem de imitá-los. Então, eles podem dizer: nossos antepassados pensavam assim e esperamos que estejam salvos. Preferimos imitá-los a imitar reformadores inovadores como vocês. Como disseram ao profeta Jeremias, aspas, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos
e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Jeremias, capítulo 44, verso 16 ao 18. Assim eles andam atrás dos Baalins, o culto falso, como os seus antepassados lhes ensinaram. Jeremias, capítulo 9, verso 14. Como os seus antepassados esqueceram o meu nome de Deus. Jeremias, capítulo 23, verso 27. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Ezequiel, capítulo 2, verso 3. Sim, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Jeremias, capítulo 7, verso 26. Assim, em erro e em pecado, eles podem imitar seus antepassados, quando seria melhor se lembrassem que custou a Cristo o seu sangue, redimir da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. E deveriam confessar penitentemente, como registrado em Daniel, capítulo 9, verso 8 e verso 16. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. E como o salmista afirma, pecamos como os nossos antepassados. Salmo 106, verso 6. Seus antepassados me abandonaram e não obedeceram à minha lei, mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Por isso os lançarei fora dessa terra. Jeremias, capítulo 16, verso 11 ao 13. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá, e da impiedade cometida por vocês? Até hoje não se humilharam. Jeremias 44, verso 9 e 10. Converta-se cada um de seu mau procedimento. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Jeremias, capítulo 18, verso 11 e 12. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Malaquias, capítulo 3, verso 7. Não sigam as normas dos seus pais. Ezequiel, capítulo 20, verso 18, verso 27, verso 30 e verso 36. Não sigam seus pais em seus pecados e erros, mas sigam a eles no que seguem a Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber novas notificações e compartilhe para edificar outras famílias.